Há muitos anos atrás, eu estava em algo chamado encontro e troca. É quando um motorista que é domiciliado em uma cidade leva uma carga até a metade do seu destino, enquanto um motorista domiciliado naquele destino leva a metade da carga que é destinada à minha cidade. Nos encontramos em um estacionamento, trocamos os reboques e voltamos para casa. Eu estava nessa rota por alguns meses e descobri que sempre chegava ao ponto de encontro, cerca de 1 hora antes do outro motorista. Era um terreno de terra escuro e vazio por volta das 3 da manhã. Então eu me esticava no assento e tirava uma soneca rápida. Uma noite, cerca de 10 minutos depois de começar a dormir, fui acordado pelo latido de um cachorro. Tentei ignorar, mas ele continuou por vários minutos e ficou mais alto à medida que o cachorro se aproximava. Logo, ficou claro que o cachorro estava bem do lado do meu caminhão, latindo para mim. Ok, ou esse cachorro é Lassie e está tentando me alertar para algo, ou ele é só um chato e eu vou precisar jogar alguma coisa nele para assustá-lo. É importante notar que o latido estava acontecendo há uns bons 10 minutos nesse ponto. Então, me sentei e olhei pela janela. Em pé ali, a poucos centímetros do outro lado do vidro, estava um homem de cerca de 35 anos. Ele era um sujeito grande e estava latindo para mim. Seus olhos estavam loucos e ele estava babando um pouco. A cena realmente chamou minha atenção por um momento. A pura bizarrice disso me atingiu. Gentilmente, e fazendo o mínimo possível de movimentos bruscos, eu me abaixei, liguei meu caminhão e saí lentamente. Ele me perseguiu como você esperaria que um cachorro bravo fizesse, latindo o tempo todo. Desnecessário dizer que isso deu um fim às minhas sonecas a partir de então. Era uma noite como qualquer outra nas estradas desoladas que cruzavam o coração do nada. Meu nome é Jake, e eu sou um caminhoneiro. Transporto cargas pelas estradas solitárias por mais de 1 década. O tipo de vida que te mantém em companhia com o zumbido do motor e a extensão infinita do asfalto. Naquela noite, me encontrei em um trecho particularmente assustador da estrada, engolido por uma névoa impenetrável, do tipo que te envolve, ocultando o mundo além. Os únicos companheiros eram o brilho fraco dos meus faróis cortando a névoa e o ritmo constante das gotas de chuva no teto da minha carreta. Eu tinha ouvido rumores no rádio sobre esse trecho. Um lugar onde caminhoneiros sussurravam sobre carros abandonados, histórias de motoristas desaparecidos sem deixar vestígios. Era o suficiente para fazer até os motoristas mais experientes tremerem. Mas eu sempre zombava dessas histórias. Até aquela noite. Enquanto manobrava pela estrada sinuosa, a névoa ficou mais densa, quase palpável. A visibilidade caiu para alguns metros à frente. O zumbido baixo do motor parecia ser engolido por um silêncio opressivo. O brilho dos meus faróis refratava na névoa, lançando sombras estranhas. Foi então que o vi. Uma silhueta na beira da estrada. Um homem, ou pelo menos parecia, parado imóvel na névoa. Meu instinto me dizia para continuar, mas o humano em mim queria dar uma mãozinha. Ativei o freio motor, e a carreta rolou até parar ao lado dele. Ele estava estranhamente pálido, e a névoa se agarrava à sua forma como um manto fantasmagórico. Mas o que me fez tremer foram seus olhos, grandes, redondos e negros como o próprio vazio. Sua boca, uma boca escancarada. Hesitei. Senti um arrepio subindo pela minha espinha. Algo estava terrivelmente errado.
O homem-criatura não se movia, não reconhecia minha presença. Ele apenas ficou ali, olhando para a névoa. Com um nó na garganta, decidi ir embora. Mas quando acelerei o motor, olhei para trás. Foi então que vi o sorriso distorcido, grotesco, que se curvou em seu rosto sem traços. O pânico tomou conta de mim. Eu pisei fundo no acelerador, deixando a figura envolta em névoa para trás. Enquanto dirigia, peguei o microfone do rádio para compartilhar meu encontro perturbador com outros caminhoneiros. Mas para meu desespero, as ondas de rádio que antes uniam estavam silenciosas. Sem estática, sem vozes, apenas um vazio perturbador que espelhava a névoa lá fora. A estrada parecia infinita, e eu empurrei o acelerador mais forte, o motor rugindo em protesto. Eu precisava de distância daquela criatura, precisava da segurança das luzes da cidade. Mas à medida que os quilômetros avançavam, a névoa persistiu, implacável. Dirigi mais de 200 quilômetros, e tinha certeza de que a criatura estava longe, e eu nunca mais a encontraria. Ao longe, um estacionamento deserto surgiu, e decidi que era hora de parar. O cansaço e o medo me dilaceravam, e eu precisava desesperadamente de um momento para me recompor. Desliguei o motor. Fechei as cortinas, e tentei esquecer o encontro como mera imaginação. Pouco sabia eu que a noite tinha apenas começado, e os horrores que espreitavam na névoa estavam longe de ter terminado comigo. Tentei me convencer de que era apenas o cansaço pregando peças na minha mente. Tranquei as portas, fechei as cortinas e me aconcheguei na minha cama, esperando que a imagem assustadora daquela figura pálida com os olhos anormalmente grandes e o sorriso torto desaparecesse com a noite. Mas o sono permaneceu evasivo. Depois do que pareceu horas de me revirar na cama, uma sensação de iminente de algo ruim tomou conta de mim, me acordando. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu lutava para abrir as cortinas. O estacionamento estava banhado em um brilho estranho das lâmpadas fluorescentes acima, lançando sombras. Foi então que os vi novamente. 3 daquelas criaturas de pesadelo. Eles estavam parados como sentinelas, seus olhos escuros fixos na carreta. O pânico me dominou enquanto eu lutava para ligar as luzes da cabine, revelando suas características horríveis em toda a sua glória aterrorizante. Suas bocas, abertas, emitiam rosnados guturais que reverberavam pelas paredes de metal da carreta. O ar na cabine ficou denso com uma presença sobrenatural, uma maldade que se infiltrava em todos os poros do meu ser. Alcancei a ignição, rezando para que a carreta rugisse e me levasse para longe desse pesadelo. Mas nada aconteceu. O motor permaneceu silencioso, como se em protesto contra o terror que se aproximava. As criaturas, sentindo minha vulnerabilidade, começaram a avançar. Seus movimentos eram perturbadoramente suaves, quase como se estivessem deslizando pelo asfalto. Os rosnados se intensificaram, ecoando pelo estacionamento deserto. Eu podia sentir o suor frio escorrendo pelas minhas costas enquanto o desespero se instalava. Minhas mãos tremiam enquanto eu girava a chave repetidamente, querendo que o motor respondesse. Os rosnados escalaram para uma cacofonia e as criaturas se aproximaram. Seus rostos distorcidos em uma exibição grotesca de fome. Assim que as criaturas estavam prestes a alcançar a carreta, uma onda de alívio tomou conta de mim quando o motor rugiu. Engatei a marcha. A carreta deu um solavanco para frente, deixando as criaturas para trás no espelho retrovisor. Enquanto a carreta acelerava,
Eu não conseguia me livrar da sensação de que as criaturas não estavam presas às leis do mundo físico. Seus rosnados aterrorizantes ecoavam à distância, mesmo quando as luzes da cidade finalmente surgiram no horizonte. Arrisquei um olhar para trás, e para meu horror, vi as criaturas correndo atrás da carreta com uma velocidade anormal. Muito além de qualquer coisa humana. Era como se as próprias sombras estivessem me perseguindo. Enquanto dirigia para o brilho acolhedor das luzes da cidade, as criaturas pararam abruptamente. Suas formas retorcidas ficaram na beira da expansão urbana, seus rosnados se dissipando na noite. O alívio se misturou a um medo persistente quando percebi que elas tinham um limite para seu alcance. Estacionei a carreta em uma área bem iluminada, cercada pelo zumbido reconfortante da civilização. Minhas mãos tremiam enquanto eu alcançava o microfone do rádio mais uma vez, esperando conectar-me com alguém, qualquer pessoa. Mas as ondas de rádio cheias de estática permaneceram teimosamente silenciosas. As luzes da cidade pareciam repelir a escuridão, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que aquelas criaturas ainda estavam por aí, esperando nas sombras por sua próxima oportunidade de atacar. A noite estava longe de ter terminado, e a estrada à frente continha mais horrores do que eu poderia imaginar. Passei as horas inquietas da noite estacionado naquele refúgio bem iluminado, as luzes da cidade afastando a escuridão que se aproximava. Mas não importava o quão brilhantemente a paisagem urbana brilhasse, as imagens daquelas criaturas de pesadelo persistiam nos recessos da minha mente, seus rosnados ecoando como uma melodia sinistra. Quando o amanhecer começou a raiar, eu não conseguia me livrar da sensação de que o pesadelo estava longe de ter terminado. Voltei para a estrada, meus olhos examinando cada sombra, cada mancha de névoa, com uma paranoia. As luzes da cidade desapareceram gradualmente no espelho retrovisor, enquanto a estrada se estendia para outra extensão desolada. Meu rádio captou o som repentino me fazendo pular. Era uma voz. Um caminhoneiro colega. "Ei, você aí? Está tudo bem?" A voz soou preocupada, e eu respondi ansiosamente, contando os horrores da noite, as figuras envoltas em névoa, o rádio quebrado e a perseguição implacável. Houve uma pausa do outro lado, e então a voz falou, carregada de uma mistura de medo e descrença. "Você não está sozinho. Todos nós ouvimos essas histórias, os carros abandonados, as criaturas na névoa, mas sempre pensamos que eram apenas histórias." A revelação me deu um calafrio. Eu não era o único que havia enfrentado aquelas entidades monstruosas. O rádio zuniu com conversas abafadas entre caminhoneiros, cada um compartilhando seus próprios encontros com o sobrenatural nesse trecho da estrada. Enquanto eu continuava minha jornada, a inquietação persistiu. A estrada parecia se estender infinitamente, e a névoa se agarrava às bordas da rodovia como um espectro malévolo. Eu não conseguia me livrar da sensação de que aquelas criaturas estavam observando, esperando o momento oportuno para atacar novamente. O bate-papo no rádio se intensificou, com caminhoneiros trocando conselhos sobre como evitar as criaturas, compartilhando histórias daqueles que haviam desaparecido sem deixar vestígios. A cada quilômetro que passava, as luzes da cidade se tornavam uma lembrança distante. A estrada à frente foi engolida por uma névoa impenetrável e o rádio ficou silencioso novamente. Os pelos da nuca se eriçaram e um suor frio brotou na minha testa. Ao me aproximar do trecho familiar, onde encontrei as criaturas pela primeira vez, uma sensação de apreensão tomou conta de mim. A névoa engrossou e a atmosfera ficou pesada com o peso de olhos invisíveis. Então, uma assustadora constatação me atingiu. Essa estrada era um loop, um circuito infinito que trazia os viajantes de volta ao coração do sobrenatural. As luzes da cidade, a camaradagem no rádio, tudo ilusões destinadas a enganar.
As criaturas não estavam presas à distância. Elas estavam presas ao tempo, assombrando para sempre aqueles que ousavam atravessar esse trecho amaldiçoado. Um rosnado gutural ecoou pela névoa. E as figuras retorcidas emergiram mais uma vez. Seus olhos negros penetraram minha alma, suas bocas escancaradas emitindo um uivo sobrenatural. Pisei fundo no acelerador, o motor rugindo em protesto. Mas a carreta parecia estar presa ao loop de pesadelo. Quando as criaturas se aproximaram, a névoa engoliu tudo e a estrada se tornou um vazio infinito. A última coisa que vi foram aqueles olhos, um abismo que parecia consumir toda a luz. O rádio captou pela última vez um coro de vozes aterrorizadas gritando um aviso. Mas era tarde demais. As criaturas se aproximaram e o mundo mergulhou na escuridão. E assim, a rodovia assombrada reivindicou mais uma vítima, perdida para a noite eterna, e as criaturas malévolas que espreitavam na névoa. O loop continuou, um ciclo infinito de horror, prendendo os incautos em um pesadelo sem fim. A estrada se estendia, envolta em névoa, um caminho assombrado que poucos ousavam atravessar, e ainda menos escapavam. Esta é a história do meu tio. Peço desculpas se estiver mal escrita. Escrevi enquanto ele me contava em tempo real. Meu nome é Rick e sou um caminhoneiro aposentado. Isso aconteceu quando eu tinha uns 30 anos. Agora tenho 62. Na estrada, vi muitas coisas estranhas. Contei essa história várias vezes. Muitas pessoas não acreditam em mim. Mas começa em Stockton, Califórnia, onde peguei uma carga de canos. Meu destino era Salt Lake, em Utah. Eu deveria reabastecer em Barstow, na Califórnia, em um posto de gasolina para caminhões. Mas para minha surpresa, o caminhão estava sem combustível. Então eu disse ao meu supervisor: "Ei, tenho meio tanque de combustível." Ele me disse para continuar e parar no primeiro posto de gasolina que visse. Então estava a 160 quilômetros no Nevada. Não vi nada além de deserto. Nada além de um deserto com pouca iluminação e algumas cidades. Quando percebi que meu medidor estava marcando vazio, eu pensei, isso não está certo. Então peguei a primeira saída que vi e parei. Avisei meu supervisor, que estava a 1 hora de distância, que eu estava com medo de continuar e deixar os tanques secos. Então ele me disse para ficar quieto e que estaria lá em 1 hora e poderíamos transferir um pouco do combustível dos tanques dele para o meu. Então fiquei lá e percebi que era uma cidade pequena com pouca iluminação. Como eu não podia ligar o motor, não podia ouvir o rádio, então fiquei sentado em silêncio. Não uso drogas e não inventei isso, então preste atenção. Enquanto estou sentado lá, percebo muita construção inacabada. Um trailer park à minha direita completamente escuro. E uma igreja à minha esquerda, a cerca de um quarteirão de distância com as luzes acesas. São cerca de 2 da manhã. E vejo esse coelho pulando ao redor do meu caminhão. Ele pula e me encara e continua pulando. Então estou ficando com fome e percebo o que parece ser uma loja de conveniência a outro quarteirão da igreja. Então desço do caminhão e decido ir andando até a loja. Enquanto estou andando, continuo ouvindo esse cachorro uivando como se estivesse com dor. Quando estou passando pela igreja, as 2 portas estão abertas e ouço palmas como se estivessem tendo um culto. Quando passo pela igreja, olho para dentro e não há ninguém, exceto esse velho branco magro lendo a Bíblia e falando sobre o inferno. Não fico muito tempo e passo pela igreja. Então ouvi palmas novamente. Naquele momento, o cachorro começa a uivar novamente.
Percebo que há um monte de casas vazias nesta rua que sobe a colina. Ainda estou indo em direção ao que acho que é um pequeno mini-mercado. O tempo todo, o cachorro continua uivando. Todas as luzes estão acesas. Quando entro, uma velhinha de óculos está lendo um livro. Mal tem alguma coisa nessa loja. Talvez algumas latas de comida, algumas sacolas de batatas fritas, apenas água nas geladeiras. O tempo todo, a senhora nem levantou a cabeça do livro. Então pego uma água, pego batatas fritas. Estou com muita fome e não tem nada para comer. Então perguntei à velhinha: "É só isso que você tem? E onde está todo mundo?" Ela me disse que todo mundo se mudou e que a nova construção deveria começar há uns 6 meses. E ela não disse mais nada depois disso. Então eu paguei e saí e comecei a andar de volta para o caminhão. O tempo todo, o cachorro ainda está uivando. Então, quando me aproximei da igreja, olhei para cima da rua, em direção ao local de onde ouvi o uivo. Decidi ir ver por mim mesmo porque o cachorro estava uivando. As casas dos 2 lados da rua estão fechadas e escuras. Vi uma casa com as luzes acesas, com cerca de 1,5 metros. Quando olhei por cima da cerca, fiquei em choque. O que vi foi um homem de cueca com uma corrente presa ao pescoço, de 4, uivando. Os pelos dos meus braços e pescoço se arrepiavam quando vi esse outro homem arrombar a porta dos fundos e chutar o homem de 4, e gritar para ele se calar. Ele correu para uma casinha de cachorro. Fiquei em choque e corri de volta para o caminhão. Quando passo pela igreja, as 2 portas ainda estão abertas, mas as luzes já estão apagadas. E ainda posso ouvir as palmas. Finalmente cheguei ao meu caminhão, liguei para meu supervisor e contei o que vi. Disse a ele para se apressar e chegar aqui para que eu possa ir embora. Meu supervisor perguntou qual saída você estava falando, e eu disse a ele, e ele disse: "Ah, eu passei por ela." Ele teve que virar e voltar para me pegar. Então estou sentado lá, e o coelho ainda está pulando ao redor do meu caminhão. Ele parou e olhou para mim enquanto estou sentado no meu caminhão. Não estou dizendo que o coelho disse isso, mas foi isso que ouvi. "Vá embora." Enrolei a janela e esperei meu supervisor, que apareceu 5 minutos depois. Contei ao meu supervisor o que aconteceu, e ele apenas riu de mim e disse que teria que fazer um teste de drogas em mim. Não dormi naquela viagem inteira para Utah até chegar a Salt Lake City. Acredite ou não, juro que foi isso que aconteceu. Não é exatamente no meio do nada, mas isso aconteceu há alguns anos perto de Detroit. Então, vou começar dizendo que lido com paralisia do sono regularmente desde criança. Isso me assustava muito quando eu era mais jovem, mas agora é só parte da vida. De qualquer forma, cheguei a esse expedidor tarde da noite e fiz o check-in para ser carregado na manhã seguinte. A moça na recepção me disse que eu podia estacionar durante a noite no local, ou que havia um posto de caminhões não muito longe da estrada. Eu, querendo economizar aqueles doces 20 minutos que levaria para dirigir do posto de caminhões até o expedidor no dia seguinte, decidi estacionar no local para passar a noite. Sem saber na época, o pátio do expedidor para estacionamento noturno é praticamente no meio de um cemitério. Isso me assustou. Mas tudo bem, eu não acredito muito nessa coisa paranormal. Então estacionei, fechei as cortinas e me deitei para dormir. Algumas semanas antes, mudei minha rotina de hora de dormir para incluir tampões de ouvido, máscara para dormir e 1 miligrama de melatonina. Naquela noite em particular, acordei no meio da noite, paralisado. Estava escuro. Eu não conseguia ver nada. Eu estava com tampões de ouvido. Não conseguia ouvir nada. E eu não conseguia me mover. Lembro que meu primeiro pensamento foi: estou morto? Normalmente isso não me assustaria, como já disse antes. Isso era normal para mim.
No entanto, naquela noite, eu estava dormindo a poucos metros dos mortos de verdade. Naquela noite, como é típico na maioria das noites em que experimentei, senti uma presença no caminhão comigo. Senti algo rastejar para a minha cama comigo. Se deitar sobre meu corpo, como se estivesse tentando me prender. Senti a cabine tremendo, embora provavelmente fosse eu tentando me sacudir para acordar como costumo fazer. Depois de algum tempo, finalmente consegui me sacudir para acordar, e acordei em um suor frio com um arrepio subindo pela minha espinha. Naquele momento, eu estava realmente com medo de puxar as cortinas e espiar para fora. Mas sim, essa foi a coisa mais assustadora que já experimentei.